Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. Nesse momento nós vamos olhar para a palavra de Deus e entender o que ela tem para nos dizer. Continuando essa série de mensagens no livro de Êxodo, onde nós estamos vendo sobre a presença de Deus formando um povo da aliança. E o que isso tudo tem a ver comigo e com você hoje. Abre a tua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 7. E hoje nós vamos olhar para o texto que se encontra do versículo 1 ao versículo 13 deste capítulo. Êxodo capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 13. Abre a tua Bíblia, deixa ela aí aberta com você, ou ligue a tua Bíblia, acompanhe nela, ouça o que a palavra do Senhor tem a nos dizer essa manhã. Diz assim as Escrituras. Então o Senhor disse a Moisés: Veja, eu o constituí como Deus sobre Faraó, e o seu irmão Arão será o seu profeta. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e Arão, seu irmão, falará a Faraó, para que deixe sair da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vai ouvir vocês, e eu porei a mão sobre o Egito, e farei sair os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de juízo. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes havia ordenado. Assim fizeram. Moisés tinha 80 anos e Arão 83, quando falaram com Faraó. O Senhor falou a Moisés e Arão: Quando Faraó lhe disser, façam um milagre, você, Moisés, dirá a Arão: pegue o seu bordão e jogue-o diante de Faraó, e o bordão virará uma serpente. Então Moisés e Arão foram até Faraó e fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Arão jogou o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele virou uma serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios, os encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, pois cada um deles jogou o seu bordão e eles viraram serpentes. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. No entanto, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Feche os seus olhos mais uma vez, meu querido. Peça para o Senhor falar com você. Peça para o Senhor: Senhor, fale comigo. Eu preciso e quero ouvir tua voz essa manhã. Senhor, aplique essa palavra no nosso coração, Deus. Acesse, ó Deus, os lugares mais profundos da nossa alma. Que haja salvação nesse lugar essa manhã. Que haja transformação de vidas aqui, ó Deus. Que a tua palavra, Pai, atue de forma poderosa em nós, nos redirecionando, nos transformando e fazendo uma grande obra na nossa história. Em nome de Jesus. Amém. Semana passada nós estávamos em Êxodo 6. E a saga de Moisés continua. Deus mandou, Deus escolheu, Deus mandou que ele fosse falar com Faraó. E nós vimos que na semana passada,
que às vezes tem momentos que a obediência até piora um pouco as coisas, mas que Deus sempre está presente conduzindo a história. E que Deus prometeu essa presença. Quando nós viramos a página do capítulo 6, nós chegamos agora num bloco de Êxodo muito importante. Nós lemos o capítulo 7, os primeiros versículos. Mas esse bloco vai do capítulo 7 até o final do capítulo 12. E é esse o bloco que nós precisamos botar o nosso coração agora, nessa manhã, para entender o que Deus está nos mostrando aqui e o que Ele está fazendo no povo dele, para que a gente entenda isso e traga tudo isso para a nossa vida e a prática dos nossos dias. E para a gente entender um pouco disso, nós precisamos perceber que o capítulo 7 inicia um tema muito importante desse bloco, que é o confronto dos reinos. Quando a presença de Deus exige uma ruptura real com os falsos senhores do nosso coração. Quando lemos o capítulo 7, 8, 9, 10, 11, 12, a cada movimento desse texto, nós estamos vendo exatamente isso acontecendo. E para a gente pensar sobre isso, nós precisamos entender um contexto na qual aquele povo estava localizado, e você e eu também. Meu irmão, talvez o maior problema espiritual da nossa geração, ou de todas as gerações, seja esse. Nós continuamos adorando falsos deuses, sem perceber que eles se tornaram os nossos senhores. É tão sutil, é tão devagar, é tão silencioso, que nós nem percebemos isso. Mas todos nós podemos estar sujeitos a exatamente o que está escrito nessa frase. Quando a gente pensa em idolatria, queridos, normalmente a gente imagina uma imagem de escultura, uma imagem antiga, templos pagãos, povos distantes. Quando a gente hoje pensa em idolatria, talvez seu coração vai para Egito, vai ali, talvez, naquela cena do bezerro de ouro, ou em Baal, ali nas histórias que a Bíblia traz para a gente, estátuas de ouro, altares pagãos. Quando nós pensamos em idolatria nesses termos, talvez você vai automaticamente agir na defensiva, dizendo isso não tem nada a ver comigo. Não é sobre isso, eu não estou incluído nessa história. Você vai até falar assim, nossa, que absurdo, como isso pode acontecer, como Deus é bom e as pessoas se rendem a esse lugar. Mas quando nós olhamos para esse tema na Bíblia como um todo, e em especial neste livro que nós estamos estudando nessa série, nós vamos ver que idolatria, antes de tudo, não é um problema de imagens na mão. Idolatria é um problema da adoração do seu coração. É, na verdade, onde está de fato o seu coração. Porque o coração do homem foi criado para adorar. O coração do homem foi planejado. Ele foi feito para adorar. Ele foi feito para se curvar em adoração diante de algo que é superior a ele, a Deus. A questão não é se adoramos, a questão é o que ocupa o centro da nossa vida. Porque algo ocupa, mesmo que você não perceba. Qualquer coisa que toma no coração o lugar que pertence somente a Deus, se torna um ídolo na tua vida. Vou repetir isso. Qualquer coisa que tome no seu coração o lugar que pertence somente a Deus, isso se torna um ídolo na sua vida. E se você se rende a um ídolo, você é um idólatra. Percebe como isso é sério? E como isso é denso? Porque o ídolo que nós criamos não é apenas aquilo que nós amamos, é algo que nós não conseguimos viver sem. É algo que nós colocamos na nossa vida e dizemos assim para nós mesmos: se eu tiver isso,
então a minha vida vai ser completa. A minha vida vai ter valor. Se eu tiver isso, que é o que falta, aí eu vou ser feliz. Ou talvez você fala assim: se eu perder isso, acabou minha vida. Se eu perder isso, tudo desmorona. Se eu perder isso, acabou o significado, acabou o propósito, eu não tenho mais sentido para continuar a vivendo. E é por isso que a idolatria é algo muito mais denso e mais sério do que parece. Hoje em dia os ídolos não possuem templos, imagens esculpidas. Eles estão muito mais presentes nos templos silenciosos que nós mesmos construímos nos nossos corações. Existem pessoas que vivem para o dinheiro, outros vivem para a aprovação dos outros. Algumas vivem pelo sucesso, enquanto outras pelo controle. Existem aquelas que transformaram relacionamentos em ídolos. Tem aquelas que perseguem como objetivo e fonte da sua vida o prazer, a aparência, a estabilidade, a produtividade, o reconhecimento. Tem pessoas que trocam Deus e colocam isso no lugar. E toda a sua vida, todos os seus dias, as suas decisões, as suas emoções, aquilo que faz, aquilo pela qual você se dedica, ou seja, essas coisas começam a ser o centro da existência e da identidade que você possui. Você não percebe, mas quando você faz isso, você está levantando um altar idólatra no seu coração. E é curioso e assustador, porque geralmente nós fazemos isso não com coisas ruins, nós fazemos isso com coisas boas. Nós pegamos o trabalho que Deus nos deu e levantamos o altar do trabalho no nosso coração. Nós pegamos a nossa família, os nossos filhos, e levantamos um altar no nosso coração. E você disse: se meu filho morrer, se a minha família acabar, a minha vida perdeu completamente o sentido. Não é assim? Será que o seu filho não está tomando um lugar que pertence somente a Deus? Será que o seu trabalho não está tomando um lugar que pertence somente a Deus? Porque no fundo, irmãos, nós criamos os nossos ídolos. Eles chegam devagarzinho, sorrateiramente. Você começa a sacrificar pequenas coisas da sua vida para eles. E quando você menos percebe, aquilo que é uma bênção de Deus se tornou um Deus falso no seu coração. E agora você, ao invés de adorar o Criador, você vive em função desse Deus que você criou. É exatamente aqui, nesse cenário, que o livro de Êxodo nos conduz. Êxodo não é, gente, uma história de um povo saindo da escravidão política de um império enorme da sua época. Não. A história de Êxodo é Deus confrontando falsos deuses e reconduzindo o seu povo de volta para a adoração verdadeira ao único Senhor. Êxodo é uma guerra espiritual declarada e mostrada com todas as letras para aqueles que leem essa história. O Egito, da qual nós estamos colocando como cenário nessa situação, é uma civilização construída em cima da idolatria, calcada sobre a realidade da idolatria. Tudo no Egito foi transformado em Deus, gente. Tudo. O Nilo era adorado, o sol é adorado, os animais são sagrados e adorados. O próprio faraó é tratado como Deus vivo na terra. Tudo é um Deus. Toda a estrutura do Egito girava em torno destes senhores falsos. A estrutura política, a estrutura econômica, a estrutura religiosa, a estrutura cultural, tudo girava em torno disso. Mas é exatamente aqui que Deus entra. E quando Deus entra, depois de um período longo de silêncio, Deus entra nessa história e nessa cena para declarar algo fundamental para aquele povo, para os povos que viriam a ler essa história, inclusive para mim e para você. Ele entra para declarar algo fundamental. Ele não divide o seu povo com outros deuses. Não tem como você servir
há dois senhores. Jesus disse isso. E Deus agora está mostrando isso para o povo, e Deus está agora, antes de tirar Israel de dentro do Egito, trabalhando para tirar o Egito de dentro de Israel. Porque o que Deus está fazendo nessa história é preparando esse povo que nasceu, cresceu e se multiplicou nessa cultura idólatra, para romper com tudo isso e viver exclusivamente adorando o Deus verdadeiro. É isso que nós estamos lendo nesse livro, é isso que nós estamos vendo aqui. Ele não vem só para tirar um povo da escravidão, ele vem para confrontar os poderes e os deuses que escravizam o coração humano. E essa não é só uma realidade do povo de Israel na época de Êxodo. Essa é uma realidade minha e sua, hoje, aqui e agora. O confronto dos reinos aconteceu lá. E o confronto dos reinos continua acontecendo aqui. E eu queria mostrar isso para você, de forma prática e objetiva, em 3 movimentos simples nesse texto, aplicados no nosso dia a dia. Como que a gente começa a entender tudo isso? A gente começa olhando e entendendo o que Deus faz. E primeiramente Deus envia a sua autoridade diante dos poderes desse mundo. O que eu quero fazer aqui é tentar mostrar para cada um de nós como o cenário lido ali como um grande milagre ou um grande acontecimento, e uma cena que até às vezes te causa estranheza, de Êxodo 7, é um ringue de batalha. É uma verdadeira batalha, onde Deus está intervindo na história e mostrando algo para aquele povo, para o Egito, para Israel e para nós, que estamos do lado de cada história. E esse texto, ele começa exatamente assim. Então, o Senhor disse a Moisés: veja, eu o constituí como Deus sobre Faraó, e o seu irmão Arão será o seu profeta. Vamos entender isso aqui direito, para não ter perigo da gente interpretar coisa errada aqui, tá? Porque Deus não está aqui fazendo de Moisés uma divindade. Não é isso que o texto está apontando. Mas quando você olha para o que Deus está falando para o seu servo, Deus está dizendo: você vai lá, e quando você for e falar, você vai ser eu falando, você está me representando, você está representando o meu nome, você está representando a minha autoridade, você é a figura da autoridade de quem eu sou diante de Arão, de Faraó e de todos que estiverem ali. Moisés é enviado, não para falar para o seu próprio nome, mas em nome de quem? De Deus. Moisés agora está diante de Faraó, mas quem está diante de Faraó, na realidade, é o próprio Senhor. E essa cena é uma cena quase escandalosa para quem lê essa história. Para nós, talvez, a gente já está tão acostumado com isso, que a gente não causa tanto escândalo no nosso coração. Mas para aquele povo daquela época, isso era muito esquisito. Porque de um lado da história, gente, está Faraó, o homem mais poderoso da terra daquela época. O Egito era a potência mundial daqueles tempos. Tanto é que quando teve seca e fome, para onde que o povo corria para comprar comida? Para o Egito. Egito era a grande potência daquela época. Tinha prestígio, tinha riqueza, tinha exército, tinha poder, tinha autoridade política, tinha domínio absoluto. Faraó era tratado como um deus. A palavra de Faraó, o poder de Faraó era incontestável. De um lado dessa história está alguém que naquela sociedade está no topo. Do outro lado está Moisés. Um velhinho, pastor, que era pastor lá no deserto, 80 anos de idade. Se você pensa que você está velho, irmão, você está precisando ler esse texto aqui. Porque foi com 80 anos de idade que Moisés foi lá falar com Faraó. Um pastor envelhecido, não tinha prestígio,
não tinha poder, não tinha exército. Não é uma nação forte contra uma outra nação forte. Não é um país, uma potência contra outra potência. Nós não estamos falando de uma guerra absurda como a gente vê no cinema ou como a gente lê nos livros. Nós estamos falando de uma coisa absurdamente desigual aos olhos humanos. Nós estamos falando de um simples pastor idoso, fracassado, humilhado e fugitivo, diante do homem mais importante do mundo naquela época. Ele entra ali, ele vai, e só aí, isso já nos ensina um grande princípio de Deus. Sabe por quê? Porque às vezes, o que está por trás, a gente não enxerga. Mas o poder do reino de Deus não depende da força humana, mas da presença de Deus com o seu povo. E a presença de Deus não é um exército grande. A presença de Deus não é um poder econômico. A presença de Deus não é poder político. A presença de Deus não é poder cultural. A presença de Deus é invisível aos olhos humanos, mas é muito maior do que o faraó. O que põe Moisés diante de Faraó não é o que ele era como pessoa. Não foi o CPF dele que levou ele ali. O que põe Moisés diante de Faraó foi a missão de Deus, e chamando aquele homem simples, humilde e limitado para representar Deus diante do grande embate daquele dia. O que isso tem a ver comigo, pastor? O que tem a ver comigo e com você é porque essa condição, ela não mudou na nossa história, na nossa vida. Se você for parar para pensar no decorrer da Bíblia, tudo que ela coloca para nós, as palavras de Jesus, as cartas do Novo Testamento, nós, eu, você, cristão, filhos de Deus, nós somos chamados nas Escrituras Sagradas de embaixadores de Cristo. Você sabe o que significa isso? Significa que a autoridade foi distribuída sobre nós, foi repartida sobre o seu povo. Pela presença de Deus em nós, nós nos tornamos representantes do reino do Senhor, onde nós estivermos. Não é um exército que nos faz forte, nem dinheiro e poder econômico, não é poder ou status político, não é conhecimento, diplomas na parede, não é nada disso que te traz a autoridade que você precisa. A presença invisível aos olhos dos homens e real no coração de quem crê, é que garante que você é um embaixador ou uma embaixadora do Senhor Jesus, onde você entra, onde você coloca a planta dos seus pés, a presença de Deus entra naquele lugar, para confrontar os reinos desse mundo. Então, se Deus te coloca naquele escritório, a presença de Deus entra através de você, para confrontar os reinos do mundo, através de você, limitado, pecador, talvez como Moisés, humilhado, fracassado, fugitivo, mas que Deus escolheu a dedo para entrar naquela sala de aula, naquele consultório, naquela casa, naquele bairro, naquele lugar, como embaixador do seu reino. Gente, entender isso é entender a vocação de quem somos. Porque quando nós somos idólatras e não percebemos, você inverte as coisas. E eu te provo isso. Quando alguém pergunta para você, o que você é? O que você responde? Geralmente, a gente responde que nós somos aquilo que nós fazemos. O que você é? Eu sou professor. O que você é? Eu sou pastor. O que você é? E a gente responde, eu sou engenheiro, eu sou médico, eu sou advogado, eu sou dono de casa. O que você é? Você é o que você faz. A nossa cultura nos ensinou a responder assim, que nós somos aquilo que fazemos, ao invés de entender que nós fazemos o que fazemos, porque nós somos embaixadores de Cristo. Você só é o que você é, irmão, porque Deus te chamou para você levar o nome de Cristo onde você está. Você só é o que você é, porque Deus escolheu as suas habilidades e quer usá-las para mostrar a autoridade e o poder dele nesse mundo.
Você só é o que você é, porque quando você entra em algum lugar como embaixador, consciente de quem é Jesus na sua história e na sua vida, tudo que você viver, tudo que você enfrentar, você está consciente que você não está sozinho, que você representa o Deus vivo e todo-poderoso, que você faz o que você faz com excelência, porque você está representando o nome de Deus na terra. Você faz o que você faz, porque a tua vida, o teu coração, as tuas palavras, as tuas decisões, elas confrontam os reinos deste mundo. A autoridade de Deus foi derramada sobre você, para que você participasse dessa batalha. Como? Trabalhando, vivendo, falando, usando o que Deus te deu para mostrar quem Cristo é. Somos embaixadores de Cristo, irmãos. Essa autoridade que nos foi dada é a mesma autoridade que foi dada a Moisés. A igreja, ela subsiste nesse meio de Egitos modernos, uma cultura marcada por idolatria, orgulho, autonomia humana, resistência contra Deus. Mas assim como Moisés foi enviado para Faraó, nós fomos enviados para proclamar a autoridade de Cristo no meio de um mundo rebelde contra Ele. Nós somos isso. Nós fomos enviados como testemunhas do reino. E sabe o que é mais bonito? Olha para a vida de Moisés. O que sustentava Moisés diante dessa cena aqui? O que sustentava ele? Ele tinha o cartão especial que deixava ele entrar ali no palácio do faraó? Não, gente, esse negócio ficou para trás. Ele é um bandido fugitivo. Ele perdeu as credenciais do reino. Ele tinha o quê? Ele tinha um exército para amedrontar aquele império enorme, ele tinha poder político, ele tinha alguém que estava por trás dele para falar assim: se você não deixar Israel ir, os outros impérios vão atacar você. Ele não tinha nada disso. O que sustentava a Moisés durante essa missão tão difícil? A palavra de Deus e a presença de Deus. Porque o que Moisés tinha era só isso. Ele tinha o que Deus disse para ele, e muitas dessas palavras só ele ouviu, então só ele sabia, e era a única coisa que ele podia colocar o seu coração e ancorar a sua vida e dizer assim: eu confio nisso que eu ouvi, e é por causa disso que eu estou aqui, mesmo que os outros não acreditem e mesmo que os outros riem da minha cara. Mas Moisés tinha a presença de Deus com ele, invisível aos olhos de Faraó, mas para ele, real. Ele sabia que Deus estava ali, porque Deus, nas suas palavras, disse para ele: eu estarei com você. Eu estarei com você. Sabe o que nós temos para sustentar a nossa vida, irmãos? A palavra de Deus e a presença de Deus. Nós temos a palavra que nos garante, que nos sustenta, que nos cura, que nos liberta. E mesmo que os outros riem da tua cara porque você acredita em algo que só você ouviu, ela que sustenta a tua fé e a tua vida nos dias mais difíceis e avassaladores. É ela que vai te manter de pé. É ela que te traz confiança para você continuar lutando. É ela que é chamada de espada que nós temos para lutar contra tudo que levanta contra o reino de Deus. Mas a presença de Deus nos acompanha. Jesus disse: eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Veja como esse texto é tão bonito, porque quando a gente lê esses primeiros versículos, Deus está mostrando escandalosamente o que Ele está fazendo. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó. E a gente pensa assim: que missão é essa? Imagina você, professor, Deus virar para você e falar assim: você vai hoje dar uma aula especial. E você vai entrar na sala de aula, preparar o material, fazer o teu melhor, porque você precisa ir para lá para convencer 50 alunos do que você está falando. Mas deixa eu te avisar uma coisa: nenhum deles vai te ouvir. Eu já estou avisando. Você vai se esforçar, você vai falar, você vai se preparar, mas nenhum deles vai te ouvir. Ou você é o executivo de uma empresa, ou trabalha na parte administrativa ali de um escritório, e você tem talvez a reunião mais importante do ano.
E você se prepara, prepara aquela apresentação, todos os documentos necessários, e Deus está falando, vai, me representa naquele lugar. Mas deixa eu te avisar uma coisa, ninguém vai te ouvir, ninguém vai te dar atenção, ninguém vai atender os seus pedidos, mas você vai. Pensa que situação, gente. Pensa que coisa difícil Moisés estava passando, mas o foco não é no Moisés. O foco é no que Deus está fazendo. O texto é claro, eu vou endurecer o coração de Faraó, e isso tem um propósito. O coração vai ser endurecido, porque eu vou multiplicar na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Por que o coração dele tem que endurecer? E por que Deus endurece o coração dele? Porque os sinais e as maravilhas do Senhor precisavam ecoar por toda aquela terra. Por quê? Faraó não vai ouvir vocês, e eu vou pôr a mão sobre o Egito, e farei sair os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, presta atenção nisso, com grandes manifestações de juízo. Por que o coração de Faraó tinha que ser endurecido? Porque Deus daria sinais, maravilhas e grandes manifestações de juízo naquela terra. A batalha está armada, a batalha vai começar a ser travada, os reinos estão em batalha, e Deus está combatendo algo. Ele disse, eu vou manifestar o meu juízo sobre essa terra, sobre esse povo. Quando você lê lá, mas por que Deus endurece o coração de Faraó? Porque ele manifestaria a sua glória para todo mundo. Lembra, gente, o povo está preso, escravo, cresceu ali, eles não sabem mais adorar a Deus como o único Senhor da vida deles. Deus está libertando aquele povo economicamente, politicamente, mas principalmente libertando o coração daquele povo dos deuses falsos daquela terra. E para isso aquele povo tinha que ver quem de fato era o Senhor. É por isso que o texto diz, os egípcios saberão que eu sou o... Por que tudo isso está acontecendo? Para que o nome de Deus seja exaltado em tudo isso. Por que tudo isso está acontecendo? Para que o Senhor se revele, para que Deus mostre, e que todo o império e o seu povo entenda quem é Senhor. Os verbos vêm de Deus, a iniciativa vem de Deus, é o Senhor que age, é Ele que conduz a história, é Ele que confronta os poderes do Egito, é Ele que garante o cumprimento da sua aliança. Queridos, tem uma frase que ela é perigosa, mas ela é real. Quando a gente diz que Deus não precisa de nós estamos sendo, é um fato real, Deus não precisa de ninguém para fazer acontecer o que Ele quer fazer acontecer na história, mas Deus escolheu executar tudo isso através de nós. Por quê? Porque Ele está continuando ainda hoje resgatando um povo dos egípcios desse mundo. Mas não é sobre tirar da pobreza e da prosperidade, tirar de uma política frágil e dar um status social melhor. Não é sobre melhorar a sua vida, é sobre salvar o teu coração dos deuses que governam a tua história. A batalha está diante de nós. A idolatria é algo muito perigoso. E aqui Deus já começa a mostrar para nós o quão é importante a gente perceber dentro da nossa vida, se nós temos consciência de que tudo isso está acontecendo ainda hoje. Quando Deus diz, eu vou fazer você como autoridade diante dos reinos, Deus está te dizendo hoje, irmãos, para você mesmo, que essa autoridade foi dada a você também. Você tem consciência disso? Você sabe que onde você vai, o que você faz, representa o nome do Senhor? E deixa eu aprofundar melhor um pouquinho essa história, mostrando para você que existe um confronto espiritual real acontecendo aqui. Não é só um confronto político de um povo escravizado tentando ser libertado daquele país. É um confronto espiritual real. Quando a gente chega nos versículos 8 até o versículo 12, tem uma cena
né, que a gente falaria, nossa, que cena é essa? A gente não consegue nem imaginar, parece aquele filme antigo que a gente via na televisão, lembra? De madrugada, um filme de 4 horas de duração, e que de repente estava lá Arão e Moisés, e jogava o cajado no chão, e aí uma cobra aparecia. A gente parece, isso é coisa de Hollywood, isso é coisa de cinema, não é possível. Não, isso é coisa de Bíblia. E tem um motivo de estar aqui. Porque a cena é essa, o Senhor fala a Moisés e a Arão, quando o faraó lhe disser, façam um milagre, e Deus já anuncia, ele vai te pedir, Deus já deu o script do que ia acontecer, você, Moisés, vai falar para Arão, pega o seu bordão e joga diante do faraó, o cajado que ele carregava, ele vai, joga essa vara no chão, e ela vai virar uma serpente, ela vai virar uma cobra ali na frente. Você imagina a loucura desse momento? Aí, de repente, não bastasse isso, os magos do Egito são chamados. Egito está dentro, inundado de uma cultura idólatra. Eles praticam ocultismo, eles praticam misticismo, eles olham os astros e eles entendem o mundo a partir dos astros, eles acreditam em muitos deuses, e agora o faraó chama aqueles homens, os sábios, e eles replicam o que aconteceu. Eles também fazem uma serpente surgir na cena. Esse negócio para nós, do mundo moderno, século 21, é bizarro demais para a gente entender isso. A gente fica com a cabeça meio travada com essa cena. Mas tem uma coisa aqui, que é muito importante para a gente entender. Primeiro, que o poder, o milagre, vem de Deus. E Deus pode permitir isso acontecer do jeito que Ele quiser, como Ele quiser, porque o poder vem dEle. Pastor, de onde vem o poder dos sábios do Egito que também transformaram a serpente, a vara em serpente? Talvez você está se perguntando isso agora, né? Mas a Bíblia fala de onde vem? Está escrito aí na sua? Na minha não está. A gente não sabe. Mas uma coisa a gente sabe: Deus armou aquela cena, Deus planejou aquele momento, Deus permitiu que aquilo acontecesse. De uma certa forma, aquele poder foi conferido aos sábios, para que aquilo acontecesse daquele jeito, naquele dia. Por quê? Porque a glória de Deus precisava ser revelada ali. Mas onde que a glória do Senhor é revelada? Quando a gente vê que Arão faz o milagre, Moisés faz o milagre, e depois eles vão lá e imitam o milagre, ou seja, assim, Deus não é Deus poderoso, olha o que ele faz. Aí o outro fala assim, é só isso? Eu faço também. Onde que a glória de Deus está sendo revelada aí? Deixa eu te mostrar uns detalhes interessantes desse texto, que às vezes a gente não percebe. O problema do Egito, o Egito, nessa civilização como ele era, tão mística, tão ocultista, tão acreditando nesses poderes místicos, existe uma coisa acontecendo ali. O problema do Egito não é moral somente, é um problema litúrgico, é espiritual, é sobre adoração. A pergunta que você tem que fazer para ler esse texto é quem ocupa o centro ali, porque o Senhor não se divide com outros senhores. Aí a grande lógica por trás de tudo isso, nós temos comentado aqui, Deus dizendo, eu serei o vosso Deus, vocês serão o meu povo, eu habitarei no meio de vocês. E é curioso, porque a serpente era um símbolo de poder e status daquele povo. A serpente era um símbolo de autoridade e poder real para eles. Se você pesquisar um pouquinho no Google e perceber os adereços que um faraó usava, principalmente nessa época, você vai ver que era muito comum ele usar uma tiara com uma serpente aqui. E por que ele usava uma serpente na cabeça ou na sua coroa? Porque a serpente simbolizava a autoridade e o poder do rei. O que Deus está fazendo aqui, gente? Deus está falando, você crê nessa autoridade? Deixa eu te mostrar de onde vem a autoridade. Mas a cena fica confusa, porque parece que Deus, que é o dono da autoridade, agora disputa com algo ali. E a nossa tendência moderna hoje é reduzir qualquer coisa que seja uma realidade espiritual à mera psicologia humana. A Bíblia está mostrando que existe um conflito real, espiritual acontecendo aqui.
A Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne ou sangue. Paulo disse isso. É contra os principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa é a nossa luta. A luta está ali, diante dos nossos olhos. Hoje a gente diminui isso. E uma das maiores estratégias do diabo, seja essa talvez, é convencer as pessoas de que isso não existe, de que nós não vivemos isso. E aí a gente vai vendo que a percepção vai sendo obscurecida, e a gente começa a tratar a idolatria como algo que é inofensivo. A gente começa a fazer do pecado uma fraqueza. Não é uma ofensa a Deus, é só uma fraqueza. A cobiça é só uma questão de ambição saudável. Você tem que valorizar isso no seu coração, a gente escuta por aí. O orgulho é uma autoestima, a idolatria é uma preferência pessoal. E as pessoas continuam sendo escravizadas sem perceberem onde o seu coração está indo. Quando aquela cena acontece, Deus está mostrando escancaradamente que existe uma batalha espiritual acontecendo por trás de tudo aquilo que estava acontecendo para libertar aquele povo daquele lugar. É muito curioso a gente pensar que o coração do homem está exatamente nesse lugar, no centro de uma disputa pela adoração. O coração do homem está exatamente no meio desses dois milagres, tentando entender para que lado que ele vai. Se vai para cá e entende a autoridade, o poder e a soberania de Deus, ou se questiona a autoridade, o poder e a soberania de Deus e vai para cá, olhando a vida com essas perigosas minimizações que a gente faz de tudo que Deus nos revela. O problema dos ídolos que nós criamos é que eles se tornam soberanos na nossa vida. Eles ocupam o nosso coração. Aquilo que era secundário se torna central. E eles exigem uma devoção total de quem os adora. Quando você está dividido, na verdade, a chance de você estar muito mais para o lado de cá do que para com o Senhor é muito alta. É por isso que Jesus confronta o povo. E Jesus é muito claro, dizendo quem você serve. Lembra do jovem rico? Lembra como ele saiu daquela cena com Cristo? Ele queria saber como que ele fazia para ter a vida eterna. E ali começa uma exposição dos mandamentos, e começa algumas coisas que a gente faz, porque afinal de contas a nossa identidade está calcada no que a gente faz. E quando Jesus questiona aquele homem sobre o que ele não fazia, ele abaixa a cabeça e vai embora, porque o Senhor da vida dele não era o Deus daquelas leis que ele falou. O Senhor da vida dele era a riqueza que ele tinha, o poder que ele tinha por causa do dinheiro. Na verdade, ele queria aprender a adorar a Deus e descobriu que ele era idólatra e adorava o seu próprio reino, o reino que ele criou com o seu dinheiro. Jesus disse: vocês não podem servir a dois senhores, queridos. Isso é impossível. Vocês vão agradar um e desonrar o outro. Não existe essa divisão. E a cena aqui está mostrando o que o coração do homem é. Essa divisão por saber para onde vai. É assustador o que a idolatria faz com cada um de nós. Mas essa cena não para aqui. E é por isso que quando a gente continua lendo esse texto, a gente percebe uma coisa muito importante acontecendo aqui. Deus demonstra a sua superioridade absoluta diante de todos, de uma forma tão sutil que a gente precisava perceber isso. Pois cada um deles jogou o seu bordão, e eles viraram serpentes. Mas como que acaba essa cena bizarra descrita aqui? Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Por que isso aqui foi registrado desse jeito? Porque na luta entre esse confronto entre esses dois reinos, de alguma forma eles até imitaram o milagre. Mas quem venceu a batalha? Deus. Quem provou o seu poder? E provou da forma mais simples possível. A serpente
de Deus engolindo a serpente de Faraó. O que Deus queria escancarar com isso? Faraó, você usa uma serpente na coroa. Você acha que a tua autoridade é absoluta. Você acha que o teu reino é o maior. Você confia na força que você tem. Você acha que você é Deus na terra. Deixa eu te mostrar quem é soberano aqui. No final das contas, Deus já fazia o sermão visual de tudo o que estava para acontecer, do capítulo 7 até o capítulo 12. Deus estava falando: eu venço essa batalha é minha, eu tenho autoridade, tenho poder e superioridade absoluta para destruir todos os poderes deste mundo, porque eu sou o Senhor. É isso que Deus está fazendo aqui. Deus está quebrando a autoridade de um homem que se acha o mais importante e poderoso do mundo, diante dos seus próprios sábios, de toda a sabedoria desse império, e dizendo: quem vai vencer tudo isso sou eu, porque eu tenho esse poder. Deus não disputa espaço com outros ídolos, Ele reina soberanamente acima de todos eles. Ele continua reinando soberanamente sobre todos eles. Se você continuar essa leitura em casa, irmão, capítulo 7, 8, 9, 10 e 11, você vai ver que o que acontece depois disso? Vem por aí 10 pragas. E você fala assim: por que Deus precisava jogar ou mandar 10 pragas para aquele povo? Por que isso precisava acontecer? E você vai ver acontecendo algo muito pesado, e você questiona, você não entende, mas quando você pesquisa um pouquinho, vai a fundo desse texto ou desse bloco, você vai ver que Deus estava tirando do trono do coração daquele povo toda a idolatria daquele reino. Quando Deus faz o Nilo ser transformado em sangue, o que o Nilo era para o Egito? Nilo era a vida, porque é dali que vinha toda a fertilidade daquela região. Eles adoravam o Nilo, adoravam Rapi, Cum, Osíris, porque esses deuses estavam ali como fonte da vida representada por aquele rio. Quando Deus transforma a fonte de vida em morte ou sangue, o que Deus está falando para eles? Vocês confiam neles, mas eles morrem, eles não existem, porque quem reina soberanamente aqui sou eu. Na segunda praga, Deus enche aquele lugar de rãs, fazendo uma referência a Deus Eket, a deusa da fertilidade. E o que Deus está falando? A deusa que traria prosperidade, traria organização para aquele reino, trouxe caos naquele império. Deus está governando sobre isso também. Deus manda piolhos, Deus manda moscas, e os deuses da terra, os deuses do renascimento, são questionados, são derrotados. Deus manda úlceras e tumores, questionando a deusa da cura, a deusa da medicina, ou o deus da medicina egípcio. Deus manda fogo do céu, questionando a deusa do céu Nut, o Shu, deus da atmosfera, ou Sete, deus da tempestade. Deus manda gafanhotos, questionando o Deus dos grãos e da subsistência daquele povo. Trevas são cobertas, o sol para de brilhar. Sabe quem é o sol no Egito? Ra, o Deus que ilumina o povo. E Deus tampa o sol para provar para aquele povo quem de fato é soberano. E ele termina como? Ele termina questionando toda a autoridade de Ísis, protetora das crianças, e do próprio Faraó, e a sua autoridade como Deus na terra. Se você continuar lendo essa história, você vai ver a grande batalha sendo travada. E a vitória é de quem? De Deus. Porque no fim das contas, o que Deus está fazendo é quebrando os ídolos do coração daquele povo e mostrando para eles: eu sou o verdadeiro Senhor. Você pode criar ídolos na tua vida,
mas eu reino sobre tudo e sobre todas. Eu sou soberano. A história de Êxodo caminha para um alvo, gente, e a gente precisa prestar atenção nisso. É Deus habitar no meio do seu povo. O clímax dessa história não é a saída do Egito, nem o mar aberto. Esse não é o clímax dessa história. O clímax dessa história é quando Deus leva o povo para o Sinai, quando Ele faz a aliança, quando Ele arma a tenda do encontro no tabernáculo, quando a glória de Deus e a presença de Deus enche aquele povo no meio do deserto. Esse é o clímax de Êxodo. Tudo isso que está acontecendo agora é preparação para que aqueles corações se voltem definitivamente para o lugar certo. É isso que Deus continua fazendo com cada um de nós, irmãos. Nós estamos numa grande batalha, porque deuses falsos são construídos e entronizados todos os dias na nossa vida. Todos os dias. E hoje Deus está nos questionando se realmente somos adoradores em espírito e em verdade, ou se somos idólatras disfarçados de cristãos. Porque tudo isso precisa ser sondado no teu coração. O que você tem que, se você perder, perde junto a sua identidade e a sua vida? Porque se não for Deus essa resposta para você, você precisa reavaliar a sua adoração. O que você precisa para que de fato você considere que a sua vida é plena, completa, e a sua felicidade, a sua satisfação é real? Se não for Deus a sua resposta, você precisa questionar a sua fonte de adoração. Porque talvez você não está percebendo, mas você também está criando ídolos falsos. Deuses falsos que se tornaram senhores para você. E é pior quando a gente começa a entender isso e percebe o que eles estão fazendo na nossa vida. Porque nós estamos numa geração cansada, exausta, angustiada, porque colocou sua confiança em deuses falsos e não no Deus verdadeiro. Porque os poderes desse mundo, eles parecem invencíveis. Os impérios parecem eternos. Os sistemas parecem que são inabaláveis. O dinheiro parece que resolve todas as coisas. Afinal de contas, a gente fala tanto para poder ter esse negócio na mão. As ideologias parecem imparáveis. O pecado parece que não acaba mais. O sofrimento parece que governa sobre o mundo. Mas o Êxodo nos lembra que tudo aquilo que se levanta contra Deus possui prazo de validade. Nenhum falso Deus permanece de pé para sempre. Porque quem reina definitivamente é o Senhor. E sempre será o Senhor. Somente Deus pode ocupar o centro da vida sem destruir quem adora. Porque os deuses falsos sugam você. Eles destroem você. Eles prometem coisas que não te oferecem. Ele diz que vai te dar estabilidade e no final te dá ansiedade. Eles dizem que vão melhorar a tua vida, mas no final só leva você para a cama doente. Eles dizem que se você dedicar, sacrificar tudo, seu tempo, seu melhor momento de vida, o tempo de aprendizado melhor que você tem, se você se dedicar, eles vão te dar o que você tanto deseja. Mas quando você perceber, o que você está encontrando é somente um vazio absurdo dentro do seu coração, porque você tirou Deus e colocou outras coisas no lugar. Eu sei, irmãos, esse sermão ele é pesado. Esse texto nos confronta pessoalmente, porque o que Deus está fazendo aqui, Ele fez com Israel. Ele está perguntando, quem você adora? Quem você confia? O que está tentando ocupar o nosso coração, o lugar que pertence somente ao Senhor? Olha para a tua agenda. Olha para as tuas decisões, para as tuas motivações. Olha para aquilo que te leva a acordar e respirar na segunda-feira.
Pensa na estrutura da tua vida e olha como você está organizando toda ela. Se Deus não estiver presente nisso, você pode estar adorando o trabalho, você pode estar adorando a carreira, você pode estar adorando o seu empreendimento, você pode estar adorando o dinheiro que você ganha, você pode estar adorando a aprovação que as pessoas te dão, o status que o seu nome está tendo ao ser reconhecido. Você pode estar adorando muitas outras coisas que você mesmo está construindo como ídolo. Só que isso vai te consumir e vai exigir você sacrifícios e mais sacrifícios. O grande êxodo começa aqui, irmãos, quando a gente entende o que Deus está fazendo na história. E como eu termino tudo isso? Dizendo para vocês que nessa batalha, o que mais precisamos aprender é que Cristo é o êxodo definitivo para a presença de Deus em nós. Essa é só uma conclusão que eu queria deixar para a gente pensar. Porque o êxodo, ele não encontra o seu desfecho na figura de Moisés. O êxodo, ele é um sinal que aponta para uma realidade superior. E essa realidade é toda a libertação que converge para o único Senhor, que é Jesus. A raiz do problema no Egito é muito forte. O cativeiro de Israel é um espelho da opressão que nós passamos. Porque do mesmo jeito que Israel não podia ser liberto por si mesmo da escravidão que ele tinha, eu e você, nós não conseguimos nos libertar do que o pecado causou no nosso coração. Nós não conseguimos sozinhos nos livrar do Egito, desse pecado e tudo que ele deformou na nossa vida. É por isso que o Pai providencia um libertador infinitamente maior do que Moisés. E Deus levanta Jesus, e na página do Novo Testamento, revela Jesus inaugurando esse êxodo definitivo da história. Nós abrimos a página de João várias vezes aqui. E na página do Evangelho de João nós lemos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O tabernáculo definitivo de Deus se fez presente no meio da história. Os reinos foram confrontados e continuam sendo confrontados em nosso coração. Mas a vitória não é da serpente de Faraó ou de nenhum ídolo que você criou na sua vida. A vitória sempre foi e sempre será do Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador da nossa vida. Ele disse: eis que estou com vocês todos os dias. A vitória pertence a Jesus. Nós lemos isso no Antigo Testamento, que aponta para Cristo. Nós lemos isso no Novo Testamento, se cumprindo em Cristo. Nós lemos isso em Apocalipse, quando ouvimos uma frase simples, mas muito profunda: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Toda a sua vida não pertence aos ídolos que você está construindo. Toda a sua vida pertence ao Senhor soberano da história. E o que Ele quer de nós hoje, irmãos? Ele quer que você pergunte sinceramente ao seu coração: se Cristo já destronou os falsos senhores, se na cruz Ele envergonhou todo e qualquer ídolo falso que nós criamos, por que ainda insistimos em servir ídolos que nada podem nos oferecer? Hoje é um dia de você parar e colocar toda a tua história em perspectiva e pensar de coração: quem eu adoro? Nós começamos esse culto com um salmo que diz sobre esse pecado que Deus combateu do seu povo durante toda a Bíblia. E no Salmo 115, no versículo 8, fala que nós nos tornamos iguais àquilo que nós adoramos. O nosso objetivo de vida é ser igual a quem? A Jesus.
Então, para você sair do Egito que você está passando, você precisa voltar os seus olhos para Ele. E essa é a oportunidade que Deus está te dando. Você pode fazer isso agora? Feche os seus olhos.